mas eu passo por aqui para dividir com vocês o que eu ouvi ontem. Como diria certo alguém, com estes ouvidos que a terra haverá de comer. Procurem Rádio Guaíba, sexta-feira, programa Esfera Pública. Uma entrevista dada por Roberto Jefferson ao Juremir Machado da Silva e a Taline Opitz. Roberto Jefferson. Todos conhecem Roberto Jefferson. Roberto Jefferson foi aquele que no episódio do Mensalão, quando um apaniguado seu foi pego recebendo dinheiro, um cara do correio, permitiu que se deflagrasse o tema do Mensalão. CPI dos Correios, etc, etc, etc. Foi aquele que, olhando nos olhos do Zé Dirceu, disse a ele que Zé Dirceu fazia emergir seus desejos mais, sei lá o que, insanos, animais, etc. Roberto Jefferson, condenado a quase 8 anos de cadeia, cumpriu 1 ano e tanto de cadeia, falando sobre golpe militar e falando sobre fechar o Supremo Tribunal Federal, com todas as letras. Todas as letras. E repetiu, instado a repetir, e repetiu de novo. Seria o que ele chamou de o ato institucional número 1. Esse cara é o mesmo que fez uma foto com um fuzil. O fuzil é um armamento restrito. Roberto Jefferson, a gente não precisa falar muito sobre ele. É o pai daquela deputada, Regiane Brasil, que foi apeada, impedida, né, de assumir o Ministério do Trabalho por conta de um esquema enorme de corrupção no Ministério do Trabalho, onde eles controlavam a entrega de cartas sindicais. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é a expressão do que se transformou essa política carioca, né? O Rio de Janeiro é o que é porque tem gente tipo Bolsonaro, Roberto Jefferson, Sérgio Cabral, Pezão, o prefeito aquele lá, etc. O Rio de Janeiro é o que é por conta dessa gente, Garotinho. Mas o interessante, e eu peço a vocês, procurem nas redes, tem a entrevista que esse cara deu. É de uma desfaçatez, é de uma cara de pau enorme. Diz que fecharia o Supremo e mandaria os 11 caras para casa. O linguajar é algo extraordinário. Mas não fosse a torpeza do cara, o que chama a atenção é a unidade do discurso de Roberto Jefferson, Eduardo Bolsonaro, Olavo de Carvalho e esse bando de golpistas. E eles falam num tal de poder moderador. Que poder moderador seria isso? E aí ele cita o artigo 142 da Constituição, afirmando que o poder moderador no Brasil, acima de todos, ele diz isso, acima de judiciário, executivo e legislativo, são as Forças Armadas. Porque no tal de artigo 142 está escrito que incumbe às Forças Armadas defender a pátria, o único lugar onde esta palavra está incerta na Constituição. Isso é de uma desonestidade intelectual extraordinária. Mas o pior é que quando alguém afirma isso, ele atribui a quem o ouve a condição de imbecil, de estúpido, de analfabeto. Porque na simples leitura do artigo 142 não se encontra o que ele diz que está lá. Mas como nesse mundo das redes ficou muito fácil a construção de conclusões, de julgamentos e de sentenças, ninguém vai lá para ler, para ver o que esse cara falou e certificar-se se é verdade ou não. Pois para ele, o poder moderador é as Forças Armadas. As Forças Armadas chamariam seus filhinhos e dariam um cascudo em cada um e resolveriam os problemas da República. Não, golpe não. Seria o contragolpe, porque o judiciário é quem estaria proporcionando o golpe. Gravíssimo. Procurem Esfera Pública, sexta-feira,
Uma outra situação que eu quero deixar marcado para vocês. Bolsonaro continua com quase 30% de fanáticos ao seu lado. 30%. É uma enormidade de gente. E na mesma pesquisa, a Folha de São Paulo identifica que 56% do empresariado ainda apoia Bolsonaro. A pergunta é a seguinte: será que essas pessoas não veem o que está acontecendo? Não, elas veem. A conclusão é terrível. Elas veem, elas compreendem, elas sabem a dimensão do que está sendo feito, mas elas têm acordo com isso. Elas não se importam mais com os outros. É gravíssimo. Tá bem? É aquela história. A cada dia, um fato novo. Nos Estados Unidos, o racismo estrutural explodiu, assim como as desigualdades sociais no Brasil explodiram. Sempre estiveram, tanto o racismo estrutural americano quanto a desigualdade brasileira, sempre estiveram nas nossas caras. Mas a tragédia faz com que essas realidades, batam nas nossas caras. E batam firme nas nossas caras. Mas existe um pedaço da sociedade que se sensibiliza com isso. E é um pedaço importante, mas é um pedaço amordaçado pelo medo. Se vocês acham que vai haver golpe, eu acredito que não vai haver golpe. É gente muito vagabunda para isso. Mas se houver golpe, o problema não é dar o golpe, é mais ou menos como a tal de greve. Entrar em greve qualquer um entra, sair dela é que é o problema. O golpe é mais ou menos assim. Fazer o golpe não tem problema nenhum, se faz uma quartelada. Mantê-la é que é o problema. Dado um eventual golpe, o Brasil imediatamente está fora do Mercosul. A indústria brasileira vai a zero. O comércio com a União Europeia cai. Termina. Trump não tem muito o que fazer para ajudar essa gente. Então, dar golpe, isso é de uma bobagem, é papo de covarde, papo de chinelão de Facebook, tipo Bolsonaro, tipo Weintraub, que a portas fechadas diz que faz, acontece, mata e arrebenta. E quando vai a Polícia Federal, cala a boca, se nega a falar. São covardes. São covardes. Portanto, eu acho que não deve ter quartelada, até porque, ao que se sabe, Marinha e Aeronáutica não embarcaram nessa canoa furadíssima que o Exército está embarcando. Um pedaço do Exército, diga-se de passagem. E um pedaço pequeno do Exército. Tem muito milico de pijama fazendo bravata. Mas bem, começa o fim de semana. Vamos ver o que vem pela frente. O Brasil, aí nós estamos pertinho dos 30 mil mortos. Já ultrapassamos a Espanha em número de mortos. Os Estados Unidos ultrapassou 100 mil mortos. Ou seja, as previsões estão se confirmando. Não é mais eu acho. Não, as coisas estão acontecendo. E aí vem um cara desse, tipo Roberto Jefferson, que é a nova política do Bolsonaro, né? Entregar os cargos para o Centrão, e diz o que diz ao vivo para quem quiser ouvir. Qual é o problema disso? As instituições se fragilizam. Enquanto elas não reagem concretamente, enquanto não mandar prender o Roberto Jefferson. O efeito concreto disso é a fragilização das instituições. As pessoas passam a desacreditar nas instituições. Esse é o grave do que está acontecendo. Não é um eventual golpe, mas é essa fragilização institucional brasileira. E todo mundo está vendo isso. E do ponto de vista econômico, por exemplo, isso é um desastre. Porque ninguém bota dinheiro onde não tem segurança jurídica ou política. Um abraço. Até a próxima.